aprendi 3 coisas ao longo dos anos sobre ouvir o Senhor e saber com certeza que é o Senhor que você está ouvindo. O título desta mensagem é As 3 Vozes no Espírito. Assim a vida será muito mais simples para as almas que querem realmente ouvir, obedecer e agradar a Deus. Saber como ouvi-lo corretamente e saber com certeza que é Jesus falando. Eu consistentemente, por toda a minha trajetória de vida cristã, ouço 3 vozes diferentes em meu espírito, que vêm de 3 fontes diferentes durante a oração. A voz da minha mente, que irá soar como se estivéssemos conversando com nós mesmos. E isso acontece em uma base diária, como se trocássemos opiniões com nós mesmos sobre os assuntos diários. A segunda é a voz dos demônios, que soa agradável, faz sentido humanamente falando e é persuasiva e muito compatível com nossos próprios pensamentos e desejos. A voz dos demônios nos diz exatamente o que queremos ouvir, ou diz aquilo que faz sentido. E outras vezes ela nos acusa, ou acusa outras pessoas, e nos leva a cometer julgamentos, coisa que o diabo sabe que irá abrir uma porta em nossa vida para sua atuação. Se ele arrumar um jeito de distorcer as coisas, ele conseguirá criar uma situação de desencorajamento em nós. E a outra é a voz do Senhor, que também muitas vezes soa agradável, pode fazer sentido e podemos confundir como se fosse a nossa própria voz interior, porque está sempre renovando nossa mente com os pensamentos dele. Mas a instrução da voz dele é gentil e nunca irá nos provocar a julgar outras pessoas. Muito pelo contrário, ela nos instruirá a nos compadecermos pelas pessoas, já que ele é conosco. Então, aqui está um resumo das 3 vozes que ouvimos quando estamos orando ou quando estamos em espírito. Bom, agora vou contar como comecei a ouvir o Senhor. O Senhor começou a falar comigo durante o tempo que eu escrevia meus diários. Eu escrevia em um diário meus sentimentos, meus desejos, meu estado de coração, e escrevia sempre quando o Senhor me respondia sobre alguma dessas coisas. A princípio, isso parecia funcionar maravilhosamente, mas então eu comecei a notar que haviam contradições e que as coisas que tinham sido ditas com antecedência não aconteceram. Sinal vermelho. Mas isso era porque eu escrevia indiscriminadamente tudo o que eu ouvia. Eu precisava ir mais fundo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, teste os espíritos para ver se eles são de Deus. Ok, mas então como iremos testá-los? Bem, muito disso tem a ver com ouvir muito cuidadosamente a atitude por trás daquilo que você está ouvindo. E aqui há 3 vozes, como eu disse no começo. Uma delas soa como se estivéssemos conversando com nós mesmos. A outra é a dos demônios, soa como se a ideia fosse razoável, mas é manipuladora. E a voz do Senhor, que também soa como uma ideia razoável, mas é gentil. Não nos provoca a julgar os outros. Mas deixe-me dizer que os demônios são muito inteligentes, e muitas vezes eles irão lhe dar sugestões que não envolvem julgar a ninguém. Você precisará ter aquele doce espaço em seu espírito, onde o Senhor irá lhe confirmar que é Ele falando, e você sabe que é o Senhor falando. Algumas vezes eu encontro dificuldade em saber que é o Senhor falando, principalmente quando oro a respeito de algo sobre o que eu estou ligada emocionalmente. Há algumas pessoas que dizem, eu ouço o Senhor com o meu coração. Mas veja bem, a Escritura nos diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9,
Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Então isso é uma armadilha também. O que está em nosso coração nem sempre é santo, correto ou direcionado por Deus. Então eu era muito nova no Senhor e insegura, e essas contradições me levavam ao pânico, especialmente porque eu fui praticante de nova era por 12 anos, antes de o Senhor me resgatar. E eu queria basear tudo na vida naquilo que o Senhor me dizia para fazer, porque eu havia feito uma bagunça em minha vida pelos meus primeiros 33 anos de vida. Eu estava cansada de seguir minhas vontades e eu estava pronta para obedecer e seguir ao Senhor. Quando eu fui salva, a minha primeira experiência em ouvir o Senhor falando comigo foi através das Escrituras. Eu pedi ao Senhor que falasse comigo sobre qual era a minha missão na vida. Então eu abri a minha Bíblia cuidadosamente por 3 vezes, e a primeira passagem onde ela parou aberta foi Moisés ouvindo o Senhor através da sarça ardente. A segunda foi o jejum de Ester, e a terceira vez que abri, ela parou aberta no momento em que o Senhor faz o chamado para Jeremias, e que eu deveria falar a respeito das coisas que o Senhor estava me mostrando, me corrigindo e me encorajando. Então, verdadeiramente o Senhor dirige nossas vidas individualmente na Bíblia. Então, busque ao Senhor diretamente nas Escrituras. E até o dia de hoje, aquelas passagens bíblicas continuam definindo minha missão. Eu acredito que é apenas uma questão de confiança, de que Deus irá abrir aquela Bíblia na página certa. É um tipo de confiança como as crianças têm, mas não é uma confiança que vem facilmente para nós, porque somos muito racionais e controladores, e somos resistentes à ideia de abandonar o controle e apenas permitir que a Bíblia se abra no lugar certo. Isso soa assustador e estranho para nós, mas é uma simples maneira de soltar o controle e segurar na mão do papai. É como se uma criancinha de 3 anos de idade fosse segurar em suas mãos e ficasse perguntando: onde estamos indo? O que vamos fazer? Quando voltaremos para casa? Você não faz toda essa ginástica mental para segurar seu futuro. Você simplesmente segura nas mãos do Senhor. Ok. Agora, eu quero lhe dar um exemplo sobre 3 mensagens claras sobre o mesmo tópico, como se você as ouvisse em seu momento de oração e as escrevesse acreditando que Jesus as deu a você. Então, o primeiro exemplo. Quando eu comecei a cantar, eu queria ter uma voz poderosa. Então, durante um período de oração, eu ouvi o seguinte: trabalhe em sua voz e ela será poderosa. A segunda voz disse: trabalhe em sua voz e ela será muito mais poderosa do que daquela cantora que você ouviu no rádio. Ela é muito boa, mas a sua voz é impressionante. Trabalhe dia e noite e você chegará lá. E a terceira voz dizia: sua voz é única para você. Assim como os outros cantores têm sua beleza única na voz. Não copie outros vocalistas. Apenas trabalhe consistentemente e você irá desabrochar sua própria voz como ela é. Ok, agora algumas perguntinhas aqui. Qual delas você pensa que é a voz do Senhor? Trabalhe em sua voz e ela será poderosa. Sua voz é impressionante, trabalhe dia e noite e você chegará lá. Ou, sua voz é única, floresça em sua singularidade. Bem, na primeira opção eu estava apegada a ter uma voz poderosa. Isso é um sinal vermelho. A segunda já mexeu com a minha vaidade, porque ela julgou e criticou outros cantores e me conduziu a exagerar na prática, o que poderia causar um dano vocal.
E a terceira voz contradisse o meu desejo, mas me encorajou para ser quem eu sou. Com o tempo, eu fui percebendo que as canções que o Espírito Santo me dava não tinham a tendência de serem exageradas ou poderosas, mas gentis e suaves. Depois de um tempo, eu percebi que eu tinha dito a mim mesma que eu teria uma voz poderosa, porque era isso que eu gostaria de ouvir. Eu estava apegada àquele desejo. Então, após muitos anos de fracassos, eu percebi que nós não podemos simplesmente dar ouvidos a vozes que jogam com os nossos desejos e vontades. Eu devo lhe dizer que você não pode simplesmente ir acreditando em qualquer palavra que você ouve. Você precisa fazer como as Escrituras nos instruem a fazer, e testar os espíritos. Então, quando estamos em adoração e oração, há 3 vozes que podem potencialmente ser ouvidas por nós, mas somente uma é a voz de Deus. Se você simplesmente ir anotando tudo o que você ouve, você corre o risco de trilhar um caminho que não é o seu caminho no Senhor, por sua própria carne, ou por demônios, que irão te guiar ao julgamento, porque basicamente eles querem te ver cair. Porque eles sabem que quando você julga alguém, você sai debaixo da cobertura do Senhor, e então eles podem te atingir. Mas quando você discerne claramente o Senhor Jesus falando com você, você passa pelas 3 opções e percebe: esse aqui é o Senhor. Examinei o Espírito e não há nada aqui que possa vir do inimigo. E quando você discerne que é Jesus falando com você, o mundo todo pode vir contra você. Você pode ficar sem voz por um mês inteiro, mas nada mais importa, porque o Senhor me deu uma palavra sobre a minha voz. E tudo o que eu tenho que fazer é ter fé naquilo que Ele me disse. Então é muito, muito importante, irmãos, que vocês não vão simplesmente escrevendo tudo o que ouvirem. Por favor, examinem como a Escritura nos ensina a fazer. Você não quer acabar sua jornada mal, porque simplesmente pegou qualquer palavra de qualquer um por aí. Que o Senhor te abençoe e que Ele ajude a nós todos a termos um discernimento mais apurado.